Olá, acredito que uma das coisas mais complexas que existem no mundo é a intolerância. Intolerância religiosa, intolerância de gênero, intolerância de ideologias políticas, todos os tipos de intolerância, ou seja, as pessoas sofrerem preconceito pela tonalidade da pele, pelo time que torce, o partido que vota, É complicado isso, é muito terrível, é muito dolorido. Dias atrás, o escritor Salman Rushdie, ele sofreu um atentado. Talvez algumas pessoas não saibam, mas em 88, se eu não estou enganado, em 1988, ele lançou um livro chamado Versos Satânicos. Inclusive eu tenho esse livro em PDF. E esse livro irritou os muçulmanos. E na época, eu acho que no ano seguinte, o Ayatollah Khomeini do Irã lançou uma fátua, ou seja, um decreto determinando a morte deste escritor por ele considerar que era ofensivo à religião muçulmana. Então, ou seja, porque eu falo alguma coisa que seja ofensiva à sua religião, aí por isso eu tenho que morrer, alguém tem que morrer, porque disse ou falou algo que não me agradou religiosamente ou politicamente. Nós tivemos casos aí de pessoas que desde a eleição de 2018 foram mortas por conta da intolerância política. As pessoas foram mortas porque estavam vestidas com camisas vermelhas, apanharam na rua, sofreram violências, outras perderam a vida mesmo. Durante o período, um pai lá em Salvador apanhou junto com o filho porque estavam abraçados, e os intolerantes, por um acaso, né, ou seja, por uma graça divina, adivinharam ali que ali era um casal homossexual e bateram nos dois no meio da rua, né? Agora, bem recentemente, o cara tá lá comemorando sua festa de aniversário com um tema de um partido diferente do outro, o outro sem ser convidado, entra lá, cria um problema que acaba em morte. Mas nesse mesmo dia, uma outra pessoa, que inclusive é deputado e filho do atual presidente, essa pessoa, ela estava fazendo uma festa também temática, né, partidária daquilo que eles defendem, com o bolo com um desenho de uma arma 38 no bolo. Quer dizer, o outro fez um símbolo que pertence ao partido, foi morto, por alguém que defende o outro que faz uma festa de aniversário com o tema do bolo. Ninguém foi lá ou violentar, ou quebrar, ou destruir, ou impedir que o cara fizesse a festa dele com o tema, com a arma em cima do bolo. Mas aconteceu o contrário. Então, assim, isso é intolerância, né? Assim como esse jovem que acabou dando desferiu esses golpes aqui no Salman Rushdie, só que o rapaz agora ficou surpreso em saber que ele não está morto. O rapaz achou que ele estivesse morto e ele não está. Um rapaz de 24 anos que acabou se envolvendo nesse crime, lamentavelmente por intolerância religiosa. O Salman Rushdie, nos anos 80, lá no final dos anos 80, deixou os muçulmanos muito irritados. Só que lá nos anos 90, quase 10 anos depois mais ou menos, o outro Ayatollah, né, o chefe supremo lá no Irã,
disse que não, estava tranquilo, que não tinha nenhum problema. Só que a fátua, ela não foi desfeita. Já vi diversas pessoas falando que, não, a fátua, ou seja, o decreto da morte do Salman Rushdie não foi desfeito. Simplesmente fala, não, deixa para lá, já se passaram tempos e só deixa para lá. Deixa para lá. Ninguém disse para os muçulmanos, que parecem que acabam operando, uma boa parte deles, como se fossem robôs que atendem comandos. Mas esses atender comandos faz parte do controle mental. Aí não importa se é muçulmano, se é cristão, católico ou cristão evangélico, ou se é hindu, judeu, você atende comandos, você obedece a líderes. E as pessoas, eu vou repetir isso, eu acho que a vida inteira, as pessoas são diversas e elas estão em busca de pessoas que atendam os seus anseios. As pessoas andam em busca de outras pessoas, ou seja, em busca de heróis. Essas pessoas precisam atender os meus anseios para que eu me sinta bem. E aí é onde você começa a declinar, quando você busca pessoas que possam tomar conta da sua vida, tomar decisões por você. Ou seja, diga que eu faço. É mais ou menos isso que acontece com essas pessoas. No Brasil, a gente tem o mesmo problema da intolerância religiosa. Agora, não agora, mas desde os anos, no finalzinho dos anos, meados dos anos 90 ali, mais ou menos, eu digo realmente mais para o final dos anos 90, a IURD começou a frequentar lugares de pertencimento ali do pessoal afrodescendente, principalmente os que são de religiões de matrizes africanas, e essas pessoas invadiam esses lugares e destruíam tudo, a despeito da lei, né? A despeito da lei, essas pessoas faziam isso, né? Destruíam coisas, isso é vilipêndio, destruir as imagens. Isso, eles tentaram isso, inclusive, com a Igreja Católica, mas a Igreja Católica tem 1 bilhão de seguidores e as coisas tiveram proporções diferentes. É diferente você ir lá num terreiro onde no Brasil se somar, eu acho que se somar, eu estou querendo ainda ser bom, somar uns 100 mil seguidores, não sei, eu estou jogando aqui, pode ser que seja mais, talvez até menos, né? Uns 100 mil seguidores é muito para milhões de seguidores que não aceitaram, né? Inclusive eu fui contra na época, falando sobre isso. Foi chocante ver aquele pastor Sérgio von Helder chutando a santa que faz parte da indumentária, da adoração, da doxologia católica, e ele chutando ali em pleno dia daquela santa, né? Xingou a santa, deu chute, como falou que não fazia, chutou e xingou. E o impressionante é que essas mesmas pessoas que estavam xingando ou chutando a santa naquele dia, esse pastor e seus seguidores, eles também adoram outras coisas. São óleos, são pedras, tijolos, coisas trazidas de Israel, ou que eles dizem que trazem de Israel, e que as pessoas levam para casa como amuletos, né, que adoram, que guardam com bastante carinho, como os católicos guardam suas imagens e têm lá as suas devoções, como outros grupos e outros povos também têm a sua devoção, mas não pode. Então, os evangélicos, acho que talvez naquele período, já começaram a ensaiar ao que nós já estamos vendo hoje. Os religiosos evangélicos totalmente insanos,
Na marcha para Jesus, Jesus não estava lá, o que estava lá eram os candidatos políticos deles, e armas, ou réplicas de armas, né? Possivelmente deviam estar armados, inclusive o pastor que foi ministro disparou uma arma no aeroporto aqui, correndo o risco de assassinar alguém. Ou seja, o cara dispara uma arma, não tem habilidade com arma e anda armado e faz propaganda de armas. Esse pessoal e são os religiosos contribuindo para isso, né? Enquanto o Deus da religião cristã, e que deveria, de fato, que eles deveriam, de fato, seguir, né? Que é Jesus, que pede paz, que pede não violência, ou seja, Jesus era a favor do ahimsa, ou seja, a palavra em sânscrito que significa não violência, né? O A é de negativo, o ahimsa, não violência. Jesus era a favor da não violência e os seus supostos discípulos da atualidade são totalmente favoráveis à violência, são tão favoráveis à violência que eles chegam a praticar blasfêmias, como o pastor dizendo que se Jesus estivesse aqui agora, que Jesus andaria armado. Jesus nunca precisou andar armado, porque na época dele tinha violência, tinha brutalidade, tanto é que ele foi vítima de violência e brutalidade, e ele não andava armado. Não tinha uma lança, ele não tinha uma estaca, ele não tinha um canivete, uma faca, um punhal, ele não tinha nada disso. Não há relatos nos escritos que Jesus andava armado, mas em compensação há relatos de que outras pessoas que também se julgavam messias pegavam em arma, espada e várias outras coisas, né? Então é estranho isso, ouvir isso dessas pessoas que querem transformar o Brasil, mas não tem nada politicamente. Talvez eles queiram transformar o Brasil numa Venezuela, onde as pessoas estejam passando fome, né? E eles batendo palma, ou então que se torne um novo Afeganistão. O Afeganistão está nas mãos dos talibãs novamente, e talibã significa estudante, tá? E os talibãs, estudante do Alcorão, logicamente, né? Então os talibãs estão no controle novamente. Depois de 20 anos eles voltaram ao controle e logicamente a violência voltou no local, explosões de bombas que aconteceram agora, né? Acho que ontem, dependendo do tempo que a gente está aqui de fuso horário e tal, mas isso foi ontem. Então a violência voltou. As mulheres passaram a sofrer violência, seus direitos que estavam garantidos em tese enquanto o governo americano estava lá, ok. Mas agora as mulheres não podem mais ir para a faculdade, não podem mais sair, são violentadas, e todo tipo de atrocidade que você pode imaginar com as mulheres está acontecendo. Então, assim, o local bacana para tipo de gente como aquele rapaz que fica gravando vídeo falando mal de mulheres, que eu até já gravei vídeos aqui, ele poderia ir para o Afeganistão. Lá as mulheres são maltratadas. Se ele tem tanto prazer em que as mulheres sejam maltratadas, e lá elas não têm direito algum. Elas não têm direito algum, não têm direito a se manifestar. Pode ir para os países muçulmanos lá, que aí se você tem prazer em maltratar mulheres, espancar mulheres, violentar mulheres, vai para lá, né? Vai para lá. Ou para ir para países, vai para a Índia. A Índia também, a violência contra a mulher é muito grande. Vai para a Índia, vai para o Paquistão. Vai para o Paquistão, cara. Lá você vai poder violentar mulheres, vai poder... em todos os sentidos, tá? Violentar mulheres não é só sexualmente que eu tô dizendo, não. Tô dizendo que pode violentar mulher, bater em mulher, espancar mulher, humilhar mulher no meio da rua.
trancar a mulher dentro de casa, não deixar ela sair. Então você vai para esses lugares que dá para fazer todas essas coisas aí, você deve sentir prazer em fazer esse tipo de coisa, porque deve ser ruim ver uma mulher todo dia sair de manhã, arrumada para ir para o seu trabalho, competir de igual para igual, e mesmo não sendo reconhecido de igual para igual, mas competir de igual para igual, trabalhar talvez até mais, como acontecia antes da Revolução Francesa, em que as mulheres trabalhavam muito, existiam casos em que as pessoas trabalhavam 18 horas. 18 horas. Você sabe o que é trabalhar 18 horas? Embora a gente já more no trabalho. Você percebeu que você mora mais no trabalho do que em casa? E você só vai para casa no final de semana mesmo? Porque nos outros dias você vai dormir? Porque se você trabalhar... A maioria das pessoas é assim. A maioria. São muito poucas pessoas que têm um tempo maior de qualidade de vida, ou um tempo maior de vamos dizer assim, disponibilidade em casa. São muito poucas as pessoas. As outras não. Você sai 6 horas da manhã de casa, chega às 8 horas da noite em casa, aí ali você vai dormir, vai pegar 1, 2 horas ali, 10 horas da noite você já está dormindo, porque você já tem que acordar cedo de novo para poder fazer as coisas. Então você passa mais tempo no trabalho do que em casa. A sua casa é um local de visita. E na época que essas mulheres trabalhavam, as crianças também, crianças mesmo, crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos, todos estavam trabalhando nas fábricas para contribuir receber um salário miserável, e é daí que vem a questão dos direitos trabalhistas, inclusive, né, de poder trabalhar 8 horas. Isso aí custou muito sangue de muitas pessoas, principalmente daqueles que foram ou se auto-intitularam anarquistas. Foram essas pessoas que derramaram muito sangue para conseguir, de alguma forma, fazer com que hoje algumas pessoas de nós pudessem trabalhar 8 horas diárias e ter alguns outros direitos que nós já perdemos. Nós já perdemos esses direitos aí, vários desses direitos nós já perdemos. Então, quando as pessoas atentarem para isso, de fato, talvez elas clamem por novos anarquistas para poder restabelecer seus direitos, lutar por seus direitos, porque tem as pessoas que são covardes, outras que são pelegas mesmo, e elas não vão para a luta, mas esperam que se beneficiar dos resultados, né? Então, eu lembro aqui aconteceu que eu tinha no Facebook eu tinha muitos, na época ali, 2010, sei lá, 2012, entre ali, esse período, eu acho, eu tinha muita, 2014 eu acho até, que eu tinha Facebook como Caco Rocha lá, e eu tinha muitos contatos, muitas pessoas e tal, e tinha um rapaz que eu tinha muita amizade, eu fico tentando lembrar o nome dele, não consigo. Ele tinha um canal que era muito bom no YouTube, e trabalhava muito ali no Facebook, mas ele não aparecia, ele colocava outras coisas lá. E o canal dele era um dos grandes, né, naquele período. E uma vez uma pessoa disse que ia se desinscrever do Facebook dele lá por minha causa, né? Porque ele falou que pelo fato de eu ser hindu, que ele não poderia sentar na roda dos escarnecedores, e aquela tanto de baboseira que o fanático religioso diz, né? E ele falou que se o cara não parar, olha só, daqui a determinante, se o cara não parasse de amizade comigo, ele sairia. O cara, pô, então é melhor você sair, porque eu não vou deixar de ter uma amizade com uma pessoa ou outra pelo simples fato de você determinar o que é bom, o que é ruim, com base no que você acredita, né? Então, uma prova da intolerância, assim. Então, tinha outras pessoas que... Então, assim, são sempre intolerantes. Os religiosos, os cristãos, eles são intolerantes. Eles são os cristãos evangélicos, principalmente, são os mais intolerantes.
são os mais intolerantes. E a intolerância deles tá saltando assim, tá pulando ali pelo ladrão e eles continuam afoitos, né? Eles estão numa caminhada como se estivessem, como o Estado Islâmico, por exemplo, que está numa caminhada para tornar uma região ou vários locais em centros do islamismo, com a cultura, com o atraso, com tudo que você puder imaginar. Os políticos, principalmente os mais calhordas de todos, eles gostam disso. Por quê? Porque eles controlam o povo com a religião. Eles controlam o povo com a religião. Eles dão a linha, mas é uma linha que eles puxam. Eles controlam o povo com a religião e os líderes do povo com dinheiro. Porque os líderes abrem igreja não é para salvar a vida de ninguém, para arrecadar dinheiro. É para isso que eles, para arrecadar dinheiro, viver bem, comer bem e viver descolado de uma realidade que as pessoas, que seus fiéis não conhecem. Então é para isso que eles, é simplesmente para isso, é para isso que eles abrem templos e mais templos, para enriquecer, isso dá dinheiro. Os políticos apoiam, né, os mais calhordas vão apoiar isso porque eles sabem que isso é controle mental. Você controla pessoas com religião e você vai longe com isso. Então, a intolerância faz isso. Faz um jovem de 24 anos tentar assassinar uma outra pessoa pelo um livro que ele escreveu e que algumas pessoas se ofenderam, fazem... Os cristãos, por exemplo, na Irlanda, católicos e protestantes se matarem por décadas, como acontecia, né? Eu acho que agora eles estão bem muito mais tranquilos, mas viviam se matando por conta de divergência ou de diferença, de ponto de vista diferente com relação à religião. Então, lamentavelmente, é assim. Eu lembro uma vez que tinha uma reportagem dizendo que lá em Foz do Iguaçu os religiosos conviviam muito bem, todos os religiosos, eles não tinham, não se atacavam, mas isso foi antes do atual presidente do país começar a inflamar as pessoas umas contra as outras. Hoje lá já não é tão tranquilo assim, muçulmanos com judeus, com católicos, com protestantes, com umbandistas, ninguém já está convivendo tão bem assim, porque a política se infiltrou na boa vizinhança. Né? A política se infiltrou na boa vizinhança e, vamos dizer assim, os políticos insuflaram os líderes religiosos, dizendo que, olha, você é muito mais do que isso, você é melhor que ele, você é melhor que ele, você é melhor que ele, e isso, e isso, e isso. Então, é bom que fiquemos apartados e tal, criando essa dissensão que a própria Escritura diz que não é para ter. Lamentavelmente. Então é isso. Valeu, muito obrigado.